E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Honey Talk. Esse que é um quadro aqui do nosso canal, onde a gente traz especialistas para falar sobre diversos temas, trazendo para o campo da saúde emocional, trazendo para o campo da saúde mental. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, a gente vai bater um papo muito legal sobre música, sobre cultura. Eu trouxe aqui um grande amigo meu para conversar hoje com a gente, o Rony Araújo. Rony, para quem não te conhece, fala um pouquinho, cara, sobre como é que é a tua vida hoje, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, as vertentes da música que tu já trabalhou, fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho pra gente. Certo, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Rony Araújo, eu sou cantor, compositor há 20 anos e tenho uma trajetória sobre a música e também sobre alguns problemas psicossomáticos que eu enfrentei, e isso também ajudou a minha arte. De uma certa forma, foi através da música que eu consegui superar todas as minhas dificuldades, adversidades da vida. E a arte tem esse poder, né? De tirar a gente de uma zona ali de perigo, uma zona de conforto. E é algo que eu já tenho trabalhado há muito tempo. E demorou um tempo para mim entender que a minha arte podia ajudar outras pessoas também, assim como me ajudou. E hoje eu faço isso, eu ajudo outras pessoas através da minha arte. Da mesma forma que eu superei, eu tento ajudar outras pessoas a superarem também. Muito legal, Rony. E a gente entende que a música é uma expressão cultural, uma expressão física, uma expressão corporal muito presente na nossa cultura, né? É verdade. Desde criança a gente já começa a aprender algumas músicas, a gente já começa a aprender, de certa forma, a cantar na escola, né? Então, isso tudo já está muito presente desde o início da nossa vida. E como é que foi, assim, o teu início na música? Como é que tu começou? O que te trouxe aquele start que tu gostei de música, quero tentar aprender, quero tentar estudar? Certo. Na verdade, quando eu era criança, eu não me via assim com nenhum talento, né? Eu sempre me vi uma criança muito tímida. Eu era muito tímido, eu via ali de um lar onde não tinha muito diálogo, não tinha muita conversa. Aí na escola a mesma coisa, eu não conseguia me expressar, eu era muito quietinho. E aí o que acontece? Por conta disso, e por ser pequeno também, eu passei por algumas dificuldades na escola, por bullying, né? E aí eu comecei a desenvolver outras áreas na minha vida, que no caso eu comecei a entender que eu gostava de música. Eu tinha um tio que ele ouvia muito rock. E eu me apeguei ao rock também por causa disso. Comecei a ouvir Scorpions, comecei a ouvir algumas coisas assim que eram bem tradicionais do rock, assim, né? E a partir daquele momento, eu tinha 4, 5 anos de idade, eu comecei a entender que eu gostava de música. Mas eu ainda não tinha desenvolvido um talento, assim, eu sei tocar ou cantar. Na verdade, todos os meus parentes, todos os meus primos, eles sabiam tocar um instrumento. E eu me sentia mal porque eu não sabia tocar nada. Aí, com o passar dos anos, lá pelos 13, 14 anos, eu entendi que eu poderia cantar. Comecei a escrever, comecei a compor. E como eu falei no começo, justamente depois de um período que eu passei um ano que eu tive uns problemas de depressão, de ansiedade. E aquilo me ajudou a me expressar. Eu comecei a escrever poemas, escrever músicas, e aí eu comecei a me interessar pela música nesse sentido de, não, vou cantar, eu posso cantar. Comecei a cantar, mas isso só começou realmente a se realizar de fato quando eu comecei a ir na igreja. Depois desse período de depressão, eu comecei a buscar algo espiritual para tentar superar. Até porque naquela época não se falava muito de psicólogo, era uma coisa incomum. Infelizmente naquela época as pessoas achavam que psicólogo era coisa pra doido, tinha esse papo, né? Mas assim, aí eu fui procurar a igreja, aí eu comecei a me envolver com as coisas da igreja, aí comecei a gostar do louvor, não, quem sabe eu posso cantar. Só que eu era muito tímido, eu era extremamente tímido, não era comunicativo. Aí eu fui pro teatro da igreja para aprender a lidar com as pessoas, conversar, a lidar com o público, porque eu tinha crise de ansiedade quando eu ia cantar, eu tremia, eu suava, eu passava mal e não conseguia cantar, mas eu queria muito. E aí depois de um ano fazendo teatro que eu comecei a cantar, para você ver o processo para conseguir chegar lá onde eu queria, né, que era cantar. E aí eu comecei a cantar aos poucos, meio tímido ali, reservado, mas fui desenvolvendo isso. E aí passei 7 anos cantando na Batista, lá do Quatraque, hoje se chama Mais, né? Na época era IBNS, Igreja Batista Nacional Shalom. E aí comecei a cantar ali, 14, 15 anos, meio tímido, reservado, e fui desenvolvendo tanto essa parte da música quanto a parte da comunicação, porque a música me ajudou muito a desenvolver a comunicação. E é como você falou, a música ela auxilia muito no nosso aprendizado.
na nossa memória, no nosso desenvolvimento, e para mim não foi diferente. Para mim também foi muito bom. Eu me tornei uma pessoa muito mais comunicativa e muito melhor assim em relação ao meu convívio social também, porque eu consegui desenvolver essa questão do diálogo, da comunicação. Muito interessante, né, Rony, como essas artes, elas se comunicam, né? O teatro, a música e o ambiente cristão, o ambiente da igreja, de certa forma, ajuda muitos jovens, assim como Com te certeza. ajudou, me ajudou também, eu acredito que ajudou as pessoas também que estão assistindo a gente. Realmente, o teatro, ele te traz muita confiança, muita expressividade, né? E o cantor na música, ele precisa ter aquela presença de palco, né? Para saber lidar com o público, o improviso, né? Você o improviso, tem que saber ali como lidar numa situação adversa. Saber fazer uma ministração, né? Sim. Isso tudo converge muito. Rony, outro ponto muito interessante que tu falou, que era uma realidade, a música pra ti foi uma terapia, né? Foi. Tu usou a música, né, de forma terapêutica, escrevendo, como tu mesmo falou. Fala um pouquinho pra gente como é que era, o que tu sentia, como é que tu fazia esses poemas, assim, o que fluía dentro de ti, assim, que tu queria colocar pra fora. Certo. É porque, na verdade, quando isso aconteceu, eu não entendia isso como uma terapia. Eu via como arte, né? Via como música. Hoje, passados os anos, assim que eu fui começar a entender que aquilo foi uma terapia pra mim. Que aquilo foi algo que me ajudou a evoluir. E no começo, eu comecei a escrever, expressar os sentimentos que eu tinha, né? Tô passando por tal situação, e expressar a minha mudança. E aí, a partir daquele momento que eu comecei a expressar isso, eu consegui entender quem eu era. Tanto que a primeira música que eu lancei, que eu fiz o primeiro videoclipe que você participou, se chama Quem Realmente Sou. Porque naquela fase, na adolescência, eu não entendia muito bem a minha identidade. Aí eu fui me descobrindo, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto de cantar, eu sou cristão. E aí a gente vai entendendo na adolescência quem a gente é. Na verdade, a gente tá ali meio perdido no mundo. Peraí, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso ser roqueiro, eu posso ser regueiro, eu posso, sabe? Tipo assim, tentando se enquadrar dentro dos padrões, tipo assim, tentando encontrar um grupo, tentando se sentir aceito. E com isso a gente vai, tipo assim, se identificando. Aí quando me veio esse start, assim, não, tipo, peraí, quem eu sou? Quem eu sou no mundo? Quem eu posso me tornar? Quem eu quero ser? Aí depois que eu entendi isso, a música ela foi me ajudando a encontrar pessoas que pensavam igual. Às vezes a gente faz o caminho contrário. Às vezes a gente tenta se encaixar num grupo e aí às vezes a gente percebe que não, aqui não é legal, aqui não é pra mim. E a gente vai tentando tipo mudar. Não, eu vou ser punk. Aí, tipo, o cara coloca o cabelão ali, tipo, e mete uma roupa bem doida, assim, tipo... Aí você vê, não é bem isso que eu sou. Então, assim, às vezes a gente não consegue encontrar um grupo, não se sente aceito, tenta mudar, mas quando a gente tenta mudar, a gente vê que não é isso, a gente volta até a gente conseguir se encontrar. No meu caso, a música, ela me ajudou de uma forma terapêutica e me ajudou a me encontrar o meu caminho, encontrar pessoas que pensem do mesmo jeito que eu penso e que realmente estão ali, tipo, conectadas naquilo que eu acredito. E é algo até reflexivo, né? O nome da tua música, né? Quem realmente eu sou? Muitas vezes a gente se faz essa pergunta. Algo interessante que tu falou, esse período de adolescência é realmente um período muito delicado, que todos nós passamos, né? Alguns com mais traumas, outros com menos, mas todos nós passamos. E é um período, Rony, em que, de acordo com a neurociência, como o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que traz um raciocínio crítico maior, ele não está completamente desenvolvido, a gente é um pouco mais influenciável, a gente realmente ainda não consegue saber lidar com as nossas emoções de forma mais racional, tudo é muito forte, tudo é muito impactante. É muito intenso, né, nessa época. E é um momento muito crítico em que realmente muitas pessoas às vezes até cometem punições contra si mesmo por não conseguirem lidar, por não terem um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento emocional muitas vezes, né? E tu realmente usou, como eu também usei a música, para lidar com
com esses problemas ali, né, durante essa fase da adolescência, durante essa fase ali da nossa juventude, que é uma fase muito delicada. E Rony, trazendo assim para um contexto cultural, assim, da música, às vezes as pessoas, elas não têm um conhecimento mais aprofundado, né? Elas acreditam que o músico é só aquele cara que toca, o cantor é só aquele cara que canta, e existe toda uma ciência por trás, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E trazendo sobre esse fator cultural da música, Rony, o que tu pode trazer pra gente de como os humanos eles começaram a entender e a usar os sons? O que tu pode trazer sobre isso pra gente? Certo, assim, falando nesse contexto de humanidade, a gente sempre tem que levar em consideração que a humanidade ela começou de uma forma não verbal. Assim, a gente não, antes da questão da fala, da comunicação, houve uma cultura ali de pinturas rupestres, ali, tipo, eles desenharam primeiro, e isso ali se tornou a comunicação da época, e ali as pessoas, tipo, não, peraí, como é que caça? Ah, alguém caçou e colocou aqui como é que faz. Aí, a partir dali, mas só que desde esse período antigo, a gente já percebe que tem coisas envolvidas, ações. Lá tem alguém tocando um tamborzinho, fazendo alguma coisa, e a gente consegue perceber que desde os primórdios da humanidade já tinha essas características do homem ele se expressar através da música, né? E aí eu estudei um pouco da história da música, né? Porque a gente quer música, a gente tem que saber da história da música. E é muito interessante que tem muitos, até músicos mesmos, que não sabem nem o significado, assim, da palavra música, de onde vem a origem. E tem uma origem grega. E a gente tem que estudar um pouco para entender, mas só que eu não quero entrar muito na questão da mitologia, mas eu vou falar um pouco só para explanar a situação. A palavra música vem de musique, do grego. E isso significa, traduzindo para o nosso idioma, que é a arte das musas. E quem eram as musas? As musas eram filho de Zeus. Ele teve 9 filhas. E essas filhas, elas tinham características da arte da ciência, de tocar, de teatro, de algumas coisas. E diz a mitologia que essas musas, elas faziam a parte da música no reino deles, lá no caso da mitologia e tal. E era bem interessante, porque elas faziam essa parte, né, da arte e da ciência. E diz também a mitologia que a mãe delas era a memória. Aí linka com aquilo que você falou no começo. Por que eles já tinham essa ideia de que a música ela pode trazer algo da memória? Por exemplo, você ouvia muito uma música com seu pai quando você era criança. Aí passaram-se os anos, você não tá mais com seu pai, tá morando em outra cidade, outro país, de repente, e aí você ouve a música. Aí você vai lembrar lá na infância, nossa, eu e meu pai, a gente ouvia essa música no domingo à tarde, toda vez tomando sorvete. Você vai sentir o cheiro do ambiente, você vai lembrar de tudo que acontecia. Então a música ela tem esse poder de trazer na memória aquilo que tá lá no passado. Tanto no nosso passado, quanto também assim em grupo. De repente você ouvia com seus amigos uma determinada música, e na adolescência, na infância, hoje você não ouve mais. E de repente você ouve, você vai lembrar. Então assim, é muito interessante como desde os primórdios a música ela sempre foi utilizada para trazer memória, e também tem uma parte espiritual na questão da música, né? Se a gente for analisar, desde o começo o homem ele sempre viu a música como algo que transcende ao físico. Sempre a música foi utilizada para adorar deuses, independente da cultura, porque cada cultura tem seus deuses, né? Então eles usavam a música para adorar a Deus. No caso da nossa cultura e da nossa fé, a Bíblia ela fala em Daniel que antes de o rei Nabucodonosor, quando ele foi lançar as pessoas lá, os 3 que ele lançou dentro da fornalha, o que aconteceu antes disso? Eles tinham que obedecer uma regra, uma ordem que foi estabelecida. Só que essa ordem era assim, iam tocar alguns instrumentos, e quem não se ajoelhasse diante da estátua do rei Nabucodonosor ia ser lançado na fornalha. Aí lá a Bíblia relata os instrumentos, que eram flautas, tinham a gaita de fole, tinham vários instrumentos que já na época você vê que a música já estava presente, e eram nos primórdios. Isso era tipo 60 mil anos antes de Cristo, segundo alguns relatos científicos, né? Que era ali na Babilônia e em outras culturas e civilizações antigas, que já tinha presença de flautas e outros instrumentos
instrumentos, assim, e também como relatos de pessoas que cantavam, né? Sempre aí vem a origem da questão das vozes, a voz barítona, tudo isso, assim, tipo, a voz fina, a voz grave. E isso se linka com o teatro, como você falou, porque antes, no teatro, quem cantava era somente os homens. E aí eles, tipo, se fantasiavam de mulheres quando tinha um personagem feminino e os homens com a voz mais aguda. É interessante essa questão dos primórdios, porque a gente começa a entender que a música, ela nasceu de um contexto, de uma necessidade humana, de se comunicar. A música, ela é comunicação. Só que eu costumo dizer que a música é uma comunicação em movimento. Porque ela não é simplesmente uma palavra. Ela tem um movimento, ela leva uma mensagem, ela pode chegar muito mais longe do que a gente. Muito interessante, Rony. Tu trouxe realmente todo um contexto histórico que, às vezes, eu mesmo já parei pra me perguntar, né? E tu trouxe essa explicação que muitas pessoas elas não sabem, né? Por que a palavra música é feminina, né? Quando a gente vai falar a música, exatamente, né? É feminina. É feminino. E tu trouxe agora esse entendimento pro pessoal que tá assistindo, todo esse contexto histórico, realmente desde da Grécia Antiga, né? E é muito interessante, Rony, realmente, a música ela sempre foi vinculada muito a ritos, né? Sim. A ritos, a oferendas. Os nórdicos, eles tocavam tambores, a Odin, a Thor. Na Grécia Antiga, usavam muito harpas, né? Sim. E à medida que a civilização foi evoluindo, os instrumentos também foram evoluindo e a arte como ciência também foi evoluindo, né? Houve-se o surgimento da escala musical dividida em 7 notas, a gente percebe que tem todo um contexto histórico muito rico que às vezes as pessoas elas não têm realmente essa noção por entender que às vezes música é só tocar um instrumento ou cantar. E realmente existe uma história, existe uma ciência, né? Tu trouxe pontos aqui muito interessantes. Rony, e a gente entende que a música tem um poder, né? Existe um poder na música. Existe, como tu falou, música é movimento, né? Uhum. Existe um poder muito grande quando a gente traz músicas pro nosso cotidiano, pro nosso convívio, né? Às vezes a música ela tem um poder tão grande até de modular as nossas emoções. Às vezes, se tu tá muito triste, tu coloca uma música que te remeta momentos bons ou momentos de felicidade, tu vai sentir um sentimento ali de ânimo. Sim. E às vezes, se tu tiver também mais triste e tu quer ficar mais triste ainda, uma música que tu goste, que seja essa pegada um pouco mais calma, pode te trazer esses sentimentos, ou pode te ajudar a colocar... A sofrência, né, que eles falam. A sofrência, ou colocar esses sentimentos pra fora, né? Sim. E, Rony, o que é que tu poderia trazer pra gente sobre esse poder da música? Esse poder espiritual, esse poder que afeta a nossa vida física, né? Como corpo, esse poder transcendental, que às vezes a gente se comunica com Deus, ou em outras culturas, em outras religiões, né? Com cada forma de representação diferente. O que tu pode trazer pra gente sobre esse poder da música? Ana, isso é muito interessante porque, assim, antes de eu falar do espiritual, eu vou falar do físico, né? Porque música, ela tem essa parte física, né? Eu li em algum lugar sobre os testes que se fazem em relação à música, né? Nos Estados Unidos, eles fizeram um teste científico para ver quais áreas do cérebro eram afetadas, né, quando a pessoa ouvia uma música. Aí tem aqueles exames de ressonância magnética que mostram o cérebro e como que ele funciona e tal. E ele ficava iluminado quando tinha música. Eles colocaram uma banda de jazz tocando e a pessoa fazendo aquele exame de ressonância magnética. E aí eles perceberam que todas as áreas do cérebro eram afetadas, elas tinham estímulos. Quando tinha uma música tocando. E aí eles começaram a perceber que a música, ela não era só emocional. Ela afetava os dois lados do cérebro, tanto a parte emocional quanto a parte racional. E aí eles entenderam que música, ela trabalha dessas duas formas porque ela também é matemática, como você falou. Tem as notas, e para você conseguir ali uma melodia, você precisa seguir as notas que vão dar um resultado. Então, assim, é um padrão de notas para você conseguir tirar um som que realmente não é só um barulho, é uma sequência que vai dar um resultado, e por isso se torna também matemático. E é incrível, porque assim, a gente pensa às vezes que a música é algo só emocional, mas não é. Vai além.
ela é físico, ela é racional, ela é mental e também espiritual, né? Como você falou. Nessa questão da espiritualidade, é muito interessante. A gente falou um pouco sobre como a música sempre foi usada para adorar, né, deuses, Deus, tudo isso. E a gente trazendo para o nosso contexto mais atual, a gente vê que na igreja, por exemplo, a gente tem essa questão de a música que adora a Deus, a música que nos conecta com Deus, né? E é incrível porque eu, por exemplo, todos os dias quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, além de orar, claro, é ouvir música. Eu acordo, faço minha oração, aí vou pro banheiro escovar meu dente, coloco ali meu Spotify, pode falar que é... Coloco aqui, tipo, o aplicativo que eu ouço música, vou lá e começo a ouvir as músicas, seleciono alguma playlist de coisas boas que me trouxeram. Quando eu fiz o encontro com Deus, por exemplo, tem uma playlist de músicas que Deus falou muito comigo em determinadas épocas da minha vida. E eu já acordo bem, cara. Tipo, aquela música me traz uma memória boa. Aí, como você falou, quando a gente tem uma música ali que te traz memórias boas, você já pode estar até triste, mas aquilo te traz alegria, traz ânimo. E da mesma forma, né, pode te trazer tristeza se você lembrar de algo que te trouxe algo ruim. Eu tive uma experiência com Deus quando eu morava só lá em São Paulo, que foi muito, muito interessante e muito espiritual. Quando eu fui morar sozinho, eu fiquei muito mal, né? Porque eu morava com minha família, estava acostumado com meus amigos, com minha igreja, com tudo aqui. E quando eu fui morar sozinho, eu me vi numa cidade completamente diferente, com pessoas diferentes, e a família longe, amigos longe, não tinha ninguém perto. Todos só ia trabalhar, voltava para casa, e aí ficava aquele vazio, assim, em casa, silêncio. E aí eu falei, meu Deus, que sensação ruim, né? Aí eu comecei a orar, comecei a chorar, falei assim, Deus, eu tô me sentindo tão mal. Eu queria estar com meus amigos, minha família, mas eu acho que tem um propósito de eu estar aqui sozinho, né? E aí Deus trouxe uma música ao meu coração. Foi a primeira vez que eu percebi, assim, Deus cantando pra mim. Porque normalmente quando eu componho, algo que vem na minha mente, eu escrevo, aí vem uma melodia. Mas nesse dia foi diferente, foi muito espiritual. Eu senti o Espírito Santo falando no meu ouvido assim, ó, isso é só um momento, isso é só uma fase. E a música que ele cantou no meu ouvido foi assim: há momentos que se pensa em desistir, há momentos que me sinto triste só, há momentos que não consigo sorrir, há momentos que parecem não ter fim. Não queira nem pensar em desistir por coisa de momento, nem mais sentir tristeza ou solidão. E mesmo que não haja forças para caminhar, um momento que parece não ter fim, hoje acaba, enfim, já podes prosseguir. Então, assim, foi algo muito espiritual. E ao mesmo tempo foi através da música. E como você falou, a música ela tem um poder material, ela tem um poder espiritual de te tirar de onde você tá. Porque assim, a própria Bíblia fala que Deus habita em meus louvores. O próprio Deus, ele tá ali na mensagem. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, né? A diferença da música secular para música gospel, e eu vou me aprofundar mais a respeito disso, mas eu acho incrível como a mensagem ela tem um poder, a mensagem da música ela tem um poder de mudar, como você falou, modular o sentimento que você está sentindo. É algo, eu acho incrível isso. Muito interessante, Rony, essa tua experiência que tu trouxe, porque eu acredito que todos nós já passamos, né? Por momentos em que realmente a gente estava um pouco mais angustiado, um pouco mais ansioso, e às vezes uma música ela foi capaz de apaziguar aquele momento, de trazer, de certa forma, uma paz sobre aquele sentimento que a gente estava sentindo, né? Às vezes o dia a dia, às vezes são problemas que realmente afetam o nosso emocional. E às vezes uma música, né, que foi pensada, que foi trabalhada com ritmo, com harmonia, com melodia, ela tem uma letra e ela é capaz de ativar, como tu realmente falou, né? Áreas do nosso cérebro que vão estar relacionadas ao conforto, sim, à sensação de bem-estar, e isso está muito interligado, né? Porque eu acredito que todos nós temos, assim, músicas que foram muito importantes em determinados momentos na minha vida.
Com certeza. Algo assim que sempre foi muito comum pra mim, Rony, foi ouvir CDs completos. Por exemplo, Top. eu começo a gostar de uma banda, né? Às vezes até pra estudar e tal, entender o que, que os caras estão fazendo. Eu ouço o CD todo. Eu tento entender, não, esse CD aqui ele quer trazer o quê? Qual é a mensagem desse CD aqui? Porque tem uma mensagem, Com né? certeza. Cada música ela tá ali na sua ordem porque ela tá transmitindo alguma coisa, pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Por isso que algumas músicas elas influenciam muito negativamente a Verdade. nossa geração. Com certeza. Porque assim como existem músicas que edificam, existem músicas que te trazem paz, que trazem bem-estar, existem músicas também que vão te colocar em estados emocionais muito vulneráveis para energias, ou como as pessoas entendem, ou para determinados estímulos negativos, que vai trazer uma certa negatividade para a vida da pessoa, né? Verdade. A gente vê muito letras que trazem promiscuidade, letras que trazem realmente comportamentos negativos que afetam muitas pessoas e muitas vezes, Rony, as pessoas elas não conseguem ver o quanto isso influencia a vida dela, porque a gente acredita que agora eu sou adulto, eu não sou mais influenciável, mas o ambiente que a gente tá nos influencia, as músicas que a gente ouve nos influencia, os amigos que convivem ou que a gente abre a oportunidade para conviver no nosso âmbito familiar ou no nosso âmbito religioso ou nosso âmbito acadêmico vão nos influenciar. Tudo isso tem um poder de influência muito grande na nossa vida, né? E aí como tu mesmo falou que a gente vai entrar nesse ponto que às vezes é até um ponto polêmico, né? Que é a diferença de música gospel e música secular, porque realmente existem diferenças até subliminares que às vezes as pessoas elas não conseguem perceber, mas assim como existe um mundo físico, existe um mundo espiritual. Com certeza. E no mundo espiritual, as coisas que acontecem a gente não consegue ter dimensão porque a gente vive no mundo físico. Exato. Mas afeta da mesma forma. Mas a gente vê os reflexos desse resultado, né? Às vezes, como você falou, a gente tá mal, aí ouve um sertanejo, fica pior. Ou seja, isso é um reflexo do mundo espiritual. Um reflexo, né? Uma consequência que às vezes a pessoa ela não consegue entender de certa forma, até por falta de um conhecimento, por falta de um direcionamento, mas influencia, né? Com certeza. Rony, e sobre esse ponto da depressão, da ansiedade, que tu falou que já foi algo assim que foi presente na tua vida, a gente vai chegar no ponto também para te trazer todo o teu testemunho para o pessoal realmente ter uma ideia assim do que tu passou. Como é que tu entende que a música ela te conectou com o espiritual, com o Deus que tu crê, que é o mesmo que eu acredito, né? Como é que foi essa experiência da música relacionada à depressão e à ansiedade? Certo. Como eu te falei, na minha adolescência, né, eu passei por algumas situações que me levaram a uma depressão, né? Aí desenvolvi alguns problemas psicossomáticos, eu tinha, às vezes, algumas crises de ansiedade, crises de pânico. Teve uma vez com 17 anos que eu achei que eu tava infartando, mas na verdade era uma crise de ansiedade. Só que naquela época, como eu falei, não se falava muito sobre o assunto, psicólogo era uma coisa distante, hoje em dia é mais comum. E eu não sabia o que estava acontecendo, aí me levaram pro médico para fazer exames de coração e o médico falou, você teve um infarto com 17 anos, é muito estranho, porque não tinha histórico na família nem nada. E ele não entendia o que estava acontecendo, mas na verdade anos depois descobriram que na verdade era uma crise de ansiedade. E aí a música, eu acredito que Deus colocou a música na minha vida para me ajudar a desenvolver essa questão da minha mentalidade e da minha espiritualidade também, mas só que ela teve uma função muito importante de me tirar da depressão. Deus usou a música como um instrumento para me tirar da depressão, porque a cada canção que eu escrevia era como se fosse uma terapia. Era tipo assim, tô sentindo tal situação aqui, aí escrevi, coloquei pra fora, consegui transformar aquela minha dor em arte,
sabe? Tipo, é algo que, assim, é difícil de fazer, mas só que, assim, através da música ou de alguma outra arte, a gente consegue fazer isso. E Deus, ele foi muito sábio, ele colocou a música, assim, e eu fui crescendo, desenvolvendo, e eu consegui... desenvolver essa habilidade de pegar toda a minha dor, toda a minha frustração, tudo aquilo que estava me sendo prejudicial e transformar em algo bom. Algo bom pra mim, que aí todas as vezes que eu ouvia aquela música, que eu lia aquela poesia, eu pensava, pô, eu passei por essa situação, mas agora eu estou melhor. Eu já coloquei pra fora. Eu já lancei pro mundo. Então é algo que a gente consegue, assim, tipo, através da arte. Não só da música, mas através da arte. Tem pessoas que desenvolvem outras artes. Eu desenho. Você consegue ali desenvolver algo. Ou outras coisas, pinta, faz qualquer coisa. Mas o importante é a gente encontrar esse escape, né? Eu vou chamar de escape, assim, que você vai utilizar algo que vai te tirar daquela situação, daquela prisão mental ali que você tá preso naquela dor, naquela dificuldade, naquele trauma ou naquela coisa que, tipo, eu não consigo sair daqui. Mas se você olhar um pouco pra fora da sua caixinha e ver, não, peraí, tem algo além, algo que pode me tirar daqui. Então eu usei a música como essa boia, que é como se estivesse me afogando, eu via uma boia ali, eu vou usar isso. E eu usei, com todas as minhas forças, me agarrei nela e saí. Realmente, Rony, eu percebo que tu, de certa forma, foi até autodidata nesse Sim. ponto, né? Porque algumas ferramentas que tu utilizou como ferramentas terapêuticas já são ferramentas conhecidas pela ciência através da TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental, que é a linha em que eu estudo, em que eu me especializo justamente para trabalhar com questões cognitivas, como tu trouxe. A música, ela tá muito ligada a esse repertório comportamental que a gente tem, que é a sensação, que é o sentir, é o comportamento, é a memória. Tudo é afetado pela música. E essas ferramentas que tu aprendeu, de certa forma, a desenvolver, realmente são ferramentas terapêuticas muito eficazes. Existem o journaling, que é um diário em que tu vai escrever o que tu tá sentindo, um diário que tu vai escrever teus sentimentos, ou a pessoa realmente pode colocar o nome de diário, o diário das emoções. Marco Aurélio, que foi o imperador, ele teve o seu diário, que hoje é conhecido como Meditações, né? Sim. Em que ele escrevia os pensamentos, o que ele percebia, o que ele sentia. E algo que é muito importante, Rony, até pra gente fazer a manutenção das nossas emoções diárias. Foi algo que eu implementei no último desafio que eu fiz de 21 dias, que agora nesse próximo ano a gente vai fazer novamente. Top. Trazer essa ferramenta da escrita ativa. Que o que vem ser essa escrita ativa? Foi esse processo que tu fez de forma autodidata, né? Através da música, através de escrever poemas. Nada mais é do que isso. Eu vou tirar um determinado momento do meu dia, às vezes ali o finalzinho do dia, o início do dia, e colocar ali algumas emoções, e colocar ali alguns sentimentos que eu tive ao longo do dia, se eu tive mais flutuações de emoções durante um período ou não, como é que eu me senti quando certas coisas aconteceram, eu senti sentimentos positivos, eu senti sentimentos negativos. Tudo isso afeta muito, isso nos ajuda, Rony, a visualizar. Com certeza. Porque quando a gente coloca no papel, a gente tá trazendo algo que é mental pro físico. Tu tá dando nome àquilo que tu tá sentindo, né? Hoje eu estou sentindo isso. Tu tá trazendo pro físico e tu pode visualizar. E né? só um parêntese aí, Hannah, isso é muito importante porque a gente consegue, além de ressignificar a nossa dor, como eu falei antes, a gente consegue entender melhor as nossas emoções. Às vezes a gente fica um pouco perdido nas nossas emoções porque a gente não entende o momento que a gente está vivendo. De repente, eu tô sentindo raiva de uma situação que aconteceu no meu trabalho. Mas assim, é errado sentir raiva? Para algumas pessoas sempre foi ensinado que é errado, mas às vezes você precisa sentir aquele sentimento para você entender o que você está passando, por que você está passando e desenvolver uma inteligência emocional. E você só vai conseguir desenvolver uma inteligência emocional se você, como você falou ali, anotar, entender o que você está passando, refletir. Não, peraí, eu senti isso porque teve isso aqui foi um gatilho. Você identificando os pontos que vão te fazer ali você sentir mal, você vai conseguir melhorar
o seu posicionamento mediante aos sentimentos que você está sentindo. Agora, quando a gente não tem nenhum tipo de maneira de expressar, a gente fica meio perdido ali. Fica perdido, porque realmente, às vezes, era só uma forma que a pessoa poderia encontrar de colocar pra fora, né? Sim. Porque existem pessoas que são mais extrovertidas, que gostam de falar mais, às vezes um amigo vai ajudar, né? Às vezes só o simples fato da pessoa se sentir ouvida já é algo terapêutico para ela, né? Com certeza. Já existem pessoas que elas não gostam de abrir tanto esses sentimentos, que às vezes uma ferramenta terapêutica como essa, ela vai ser muito mais eficaz, porque é como a gente falou, né? Eu agora consigo visualizar tudo que eu tenho sentido. Então, agora eu posso desenvolver estratégias para, através de compreender cada emoção e cada sentimento, eu possa lidar da melhor forma possível. Porque, Rony, às vezes as pessoas elas não têm também esse entendimento, mas todos os nossos sentimentos e as nossas sensações, elas têm motivos. Elas têm motivos físicos, elas têm motivos biológicos e elas têm motivos emocionais. Quando a gente sente raiva, às vezes o nosso cortisol ele aumenta, às vezes o nosso batimento cardíaco vai aumentar mais, está muito ligado ao nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de luta ou fuga. Ou eu vou lutar agora ou eu vou fugir. Está muito ligado à raiva, e tudo isso faz parte do nosso repertório evolutivo. Com certeza. Porque se o homem pré-histórico ele não precisasse sentir raiva ou sentir medo quando um predador chegasse perto, a gente não chegaria aqui, porque a nossa espécie ela não evoluiria, né? E tudo é muito importante. Às vezes, a ansiedade, às vezes as pessoas acham que toda ansiedade é ruim, e não é. Existem tipos e existem variações de ansiedade que realmente fazem parte do nosso repertório comportamental, e a gente precisa ter essas ferramentas para trabalhar essa ansiedade e usar elas ao nosso favor. Usar o medo, usar a ansiedade, usar muitas vezes a raiva, porque esses sentimentos eles vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. E é importante ter esse repertório de inteligência emocional justamente para ter essas ferramentas. Sentir medo, vou usar essa ferramenta. Sentir ansiedade, vou usar essa ferramenta. Por isso que a gente vê a importância realmente, né, de buscar uma ajuda terapêutica, como tu mesmo falou. Alguns anos atrás, existia uma crítica muito grande à pessoa buscar um atendimento psicológico, porque a pessoa já era entendida, já era vista como uma pessoa que era doente mental. Exato. E isso não é de fato a realidade, né? Todos nós precisamos de um acompanhamento de certa forma. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas esse acompanhamento, Rony, ele é muito importante, porque às vezes essa ansiedade que no início era uma ansiedade branda, se ela não for tratada, ela pode se tornar uma ansiedade crônica e até um transtorno de ansiedade. Exato. Que aí já é realmente uma patologia que você vai precisar ser tratado por vias químicas, por remédios que muitas vezes são fortes, e que isso tudo poderia ser tratado ali no início, né? E é o tipo de conscientização que a gente traz, que realmente às vezes a gente procura ajuda quando já é muito tarde, quando o problema já cresceu muito. Como tu mesmo falou, né? Talvez se de alguma forma tu fosse direcionado, ou se essa mensagem já tivesse chegado às outras pessoas, porque eu acredito que tu hoje também é um mensageiro, né? Sim. Como tu conseguiu superar tudo isso, hoje tu traz essa mensagem de ajuda e que outras pessoas também podem superar, que é preciso a pessoa buscar um auxílio profissional. Não é que ela vai fazer por toda a vida, é para ela desenvolver essas ferramentas que a gente debateu aqui, né? É porque, na verdade, Rani, o entendimento que eu tenho hoje sobre a ansiedade é que a ansiedade, ela é um sinal de que algo está errado. Como você estava falando, né? Algo está errado na minha mente, no meu corpo, e essa ansiedade está me falando, olha, você precisa mudar tal situação. A dor, ela é um sinal que tem algo errado no nosso corpo.
Se eu tô sentindo uma dor de cabeça, é porque tem alguma coisa errada. Ou talvez eu não tenha tomado água o suficiente, ou me alimentado direito, ou dormido direito. O corpo ele vai expressando que alguma coisa precisa melhorar, mudar. E a ansiedade da mesma forma, como você falou, que se ela não for tratada, ela vai se desenvolver, vai ficar pior. Então, antigamente, as pessoas, elas viam, vou no psicólogo, já era taxado como doido, mas na verdade não era que a pessoa era doida, é pra não ficar doido, né? Essa é a grande verdade. A gente precisa tratar a mente assim como a gente trata as outras áreas da nossa vida, do nosso corpo. Se eu quero ser saudável, vou pra academia, vou ficar forte, eu cuido do corpo, mas às vezes eu cuido do corpo, mas não cuido da mente. Então não vai ter equilíbrio aí. Tanto que a gente falou dos gregos no começo, né? E, de uma certa forma, eu admiro a cultura dos gregos nos primórdios. Por quê? Porque eles eram pessoas que eles cuidavam da mente, do espiritual e do físico também. Tanto que as Olimpíadas surgiu lá, né? Eles não cuidavam só do físico, vou fazer exercícios, esportes, não. Eles procuravam entender a filosofia, procuravam entender a mente humana, eles procuravam entender a espiritualidade. Então, era um equilíbrio trino ali, tipo, de cuidar do corpo, da alma e da mente, não somente do corpo, como muitas pessoas atualmente fazem, né? Realmente, quando a gente negligencia as nossas emoções, a nossa inteligência emocional, ou o campo da nossa mente, esse campo que ele está ligado mais à cognição, vão existir consequências físicas, né? Porque muitas vezes, se a tua mente ou as tuas emoções elas não estão reguladas da melhor forma, até o teu desempenho físico vai cair muito. Quando a gente não dorme bem, no outro dia a gente está mais fadigado, a gente está mais letárgico, a gente perde muito nosso foco e atenção, porque está muito ligado ao descanso e está muito ligado ao que o sono ele proporciona, né? E, Rony, a gente entende que a música ela pode ser usada como uma ferramenta terapêutica também, né? Com certeza. Hoje existe a musicoterapia, que já são vertentes que vão trazer a música para tratar ou para trabalhar, de certa forma, essas questões mais emocionais de forma mais lúdica, né? De forma mais expressiva. E o que tu pode trazer assim pra gente, pro pessoal que às vezes tem curiosidade de saber, ou às vezes a pessoa nunca nem ouviu falar, né, na musicoterapia, o que tu pode trazer pra gente sobre isso? Olha, a musicoterapia é algo, eu acho muito interessante, porque na verdade, quando começaram a estudar a música, entenderam que a música ela tem um poder, como a gente já falou, né? Ela tem um poder de ativar a memória. Por exemplo, na escola, quando a gente vai aprender inglês, por exemplo, é muito mais fácil você aprender inglês através de uma música do que naquela aula chata do alfabeto, do verbo to be e coisas assim. Ou seja, quando você vai lá e começa a aprender através de uma música, aquilo se torna mais fácil. E na musicoterapia, ela também tem esse poder de modular os sentimentos, modular a situação. No caso da musicoterapia, hoje em dia, ela é utilizada muito para ajudar no desenvolvimento de crianças e também de algumas doenças que tem, assim, psicossomáticas. No caso de criança, é muito utilizado com crianças com TDAH, TDA, crianças que têm um desenvolvimento, assim, tipo, mais tardio, e aí aquilo vai ajudando elas a aprenderem melhor e elas ficarem mais calmas também, dependendo do comportamento. Às vezes a criança é imperativa e a música ela vai trazer uma calma. Ela vai trazer, tipo, na hora de dormir, coloca uma música assim, coloca um Chopin, coloca uma música clássica, algo assim, e aquilo acalma a criança, acalma o bebê. Então, assim, a música ela tem um poder incrível, cara. Na musicoterapia, atualmente, tanto para crianças, quanto para adultos, quanto para idosos, é utilizada até para Alzheimer. Quando a pessoa tem aquela tremores, então ali é utilizada a musicoterapia para que ela se acalme, para que o sistema nervoso entre ali tipo em equilíbrio. Então assim, a música ela tem um poder muito maior do que às vezes a gente tem a noção, né? É utilizado no dia a dia e é utilizado também através de profissionais que eles estudam sobre isso para ajudar pessoas que precisam estarem mais calmas ali em equilíbrio na parte do sistema nervoso. Muito interessante, Rony, e a gente entende que realmente, como tu falou, né, no nosso desenvolvimento motor, no nosso desenvolvimento cognitivo, a música ela é muito importante.
Eu acredito que, eu não sei se na tua escola teve, na minha não teve, a gente não teve musicalização, não era algo assim comum, né? Infelizmente eu não tive também. Infelizmente, mas hoje, graças a Deus, já existem muitas escolas que já trazem a musicalização infantil. E, Rony, por que que a música para criança ou a criança aprender música é algo que é muito importante nesse desenvolvimento cognitivo, porque vai trabalhar muito a memória. Com certeza. E existe um conceito da neurociência que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de desenvolver novas conexões. E como é que essas novas conexões elas são desenvolvidas? Quando a gente aprende algo novo, quando a gente consegue desenvolver habilidades motoras finas, que, às vezes as pessoas elas também não têm esse conhecimento, né? Mas tocar, o que é o tocar um instrumento? É tu conseguir ter desenvolvido uma coordenação motora fina. Exato. Porque é uma coordenação motora delicada, que tu vai usar os teus dedos. Tu não tá tocando um instrumento balançando e levantando a tua mão. Tu tá usando simplesmente os teus dedos. Ou quando a gente aprende a cantar, né? A gente tá usando as nossas pregas vocais, a gente tá usando o nosso aparelho fonador para colocar um som que tá dentro de uma melodia para fora, né? E isso tudo tá muito ligado ao desenvolvimento da criança e ao desenvolvimento e o tratamento até de doenças, como tu falou do Alzheimer, porque à medida que a gente vai envelhecendo, essas conexões que a gente tem no nosso cérebro, elas vão diminuindo. Sim. Por isso é importante manter a mente ativa, sempre aprender algo novo, sempre fazer algo novo. Uma coisa que é muito interessante, que tu pode testar e que as pessoas podem testar também para realmente trabalhar novas áreas e novas conexões cerebrais. Tu é destro ou tu é canhoto? Não, eu sou destro. Tu é destro, né? Uhum. Passa uma semana escovando o dente com a mão esquerda. Tu vai ver a diferença que vai ter na semana seguinte. Tu vai ver realmente que, como a gente que é destro, a gente faz tudo com a mão direita. Sim. Mas tu já pensou que se algum dia tu não puder usar a mão direita, tu só vai ter a mão esquerda? Exato, a gente nunca pensa nisso. A gente nunca pensa nisso. E o nosso cérebro, ele nos dá essa capacidade. Só que pra gente usar essa capacidade, a gente precisa exercitar. Desenvolver. Porque do mesmo jeito que a gente aprendeu com a direita, a gente pode aprender com a esquerda. Pode aprender com a esquerda. Só vai ser um pouco mais difícil realmente porque aquele comportamento já tá cristalizado, né? Já existe um hábito ali. Já existe um hábito. E como a gente trouxe lá no início, essa questão do córtex pré-frontal, o desenvolvimento dele completo é ali em torno dos 25 anos. Então o que acontece? Depois dos 25 anos, Rony, a gente perde essa habilidade de aprender com mais facilidade. Sim. Não é que a gente não consiga mais aprender, é porque a gente já começa a ter maiores dificuldades. Por isso que é muito importante colocar crianças desde cedo, às vezes para desenvolver uma segunda língua, às vezes para desenvolver, tocar um instrumento ou aprender a cantar. Porque realmente, quanto mais novo a gente é, mais o nosso cérebro é uma esponjinha. Sim, que a gente fácil. Tem a capacidade de realmente armazenar mais informações, a capacidade de criar umas conexões, e à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo. Sim. Por isso que é importante ler, manter uma vida de leitura, né? Manter uma vida de estudo, estudar algo que a gente gosta, né? Sim. E isso tudo tá muito ligado. E Rony, entrando agora aqui em um ponto polêmico, antes da gente entrar no bloco final, que vai ser o teu testemunho, existe a diferença entre música gospel e música secular? O que é música gospel? O que é música secular? Às vezes as pessoas ouvem, né? Isso é música secular, isso é música gospel. O que tu poderia trazer pra gente sobre essas vertentes da música? Certo. No caso dessa questão, existem dois pontos que precisam ser falados, né? Existe a música, porque na verdade, assim, quando se trata de música em si, independente de ser secular ou gospel, é música. No ponto de vista mais técnico, como é que eu posso explicar melhor? Nota musical. Estou tocando aqui, tem um Fá, um Ré e um Mi. Independente da música ser gospel ou ser secular, é um Fá, um Ré e um Mi. Isso não vai mudar. Música é música. Isso é um ponto. Agora, existe uma diferença não na parte técnica. Eu vejo que existe uma diferença na mensagem.
no propósito de cada música, como a gente já falou anteriormente, né? Que assim, existe uma música secular, que a gente chama de secular, que é aquela música que é feita pra a galera curtir na festa, dançar, se alegrar, aquela música ali que é pra trazer alegria e tal. E existe aquela música, como a gente falou, né, que é mais voltada pra espiritualidade. Que no caso do gospel é uma música que é voltada para adorar a Deus, é voltada para que as pessoas se conectem com Deus. Então, a diferença não está em si na música. A diferença, ela tá na mensagem. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus, ele é a mensagem, ele era o verbo, e o verbo se fez carne, que diz que Deus habita em meus louvores. Ou seja, quando a música ela é mais espiritual, ela traz uma mensagem diferente, ela leva a paz, ela leva paz aos corações que precisam. Ela faz uma mudança, não somente daquele tipo de música assim que a gente arrepiei. A música é linda, eu tô todo arrepiado. E isso toca na alma. A música, quando ela é mais espiritual, quando ela é gospel, ela toca no espírito. Ela fala ao seu coração, ela te faz sentir paz, ela te faz sentir leve. Então, a diferença tá aí. Então, assim, mas a gente tem que desmistificar algumas coisas, porque, assim, às vezes a gente espiritualiza muito tudo e não entende o que é o que. Por exemplo, há alguns anos atrás se falava muito que rock era do diabo. Mas se a gente for estudar a história da música, a gente vai ver que o rock and roll surgiu dentro da igreja. E quem tocava era uma mulher negra. Então assim, e ela tocava jazz e ela criou o rock. A irmã Sister, ela criou o rock ali dentro da igreja e ela no começo foi muito julgada porque ela juntou alguns ritmos e o que aconteceu? Era uma mulher negra tocando. Naquela época existia muito preconceito ali nos Estados Unidos e ela criou o rock. Aí, na verdade, poucas pessoas sabem dessa história, mas se a gente for estudar a história da música, a gente vai ver que Elvis e outros músicos, eles foram inspirados através dessa mulher que era uma mulher cristã negra que criou o rock and roll dentro da igreja. Veio do gospel, né? Veio do gospel. Dessa cultura negra, né? O jazz, o blues, o rock. Aí hoje em dia tem gente, não, mas rock é do diabo. Não, gente, não é. Na verdade, os ritmos, nada pertence ao diabo, nada é do diabo. Então, assim, a partir desse princípio, tudo que é criado é para adorar a Deus ou é criado por um propósito de nos trazer paz e nos trazer alegria, vamos dizer assim. No caso da música gospel, tem duas coisas dentro da música gospel também que são diferentes. Existe a música congregacional, que é aquela música que fala de Deus, que é cristocêntrica, aquela música que te faz adorar a Deus, que te conecta. E existe a música que ela é uma música que é mais pro evangelismo, que é uma música que às vezes não vai falar de Deus diretamente, não vai adorar a Deus diretamente, mas ela vai falar sobre a palavra, ela vai te direcionar assim, vai tipo te trazer para te apontar para Deus. Ou seja, e essa diferença às vezes se ela não for compreendida pelos religiosos, elas vão dizer: "Ah, mas essa música ali não é de Deus, porque ela é do diabo, porque o cara é cristão, mas ele não tá falando de Deus, ele chamou Deus de você." Já viu essa história? Ele chamou Deus de você, meu Deus, isso é heresia, isso é... Não, cara, é porque, tipo assim, existem propósitos dentro da música. Como eu falei, existe o propósito de alcançar a pessoa que não tem conhecimento de Deus, existe o propósito de adorar a Deus. É como na cruz dizem, né, que tem dois lados, um vertical e um horizontal. Ou seja, a música que atinge o coração de Deus e a música que atinge o coração dos homens. Só que a intenção de atingir o coração dos homens é para trazer eles para Deus. Então, assim, tudo tem um propósito. A questão do secular e do gospel, ela tem que ser um pouco mais conversada. Porque, assim, uma vez eu estava vendo um outro podcast onde o pastor Anderson Silva falou que ele foi em Portugal. Eu não sei se você chegou a ver isso. Aí ele disse que quando chegou em Portugal, ele foi visitar a maior igreja de Portugal. E lá tinha o músico que era mais famoso em Portugal, que era um cantor gospel lá, e ele era muito famoso. Só que quando ele chegou lá, o pastor falou só, aquele ali é o fulano. Ele é o cantor que faz mais sucesso aqui em Portugal, ele é cristão. Só que todos os anos ele lança um CD gospel e um CD secular. Aí ele ficou assim, mas como assim? Como assim ele lança CD secular? Aí o pastor foi explicar para ele que a cultura de uma sociedade, ela é influenciada pela igreja. Ou seja, como que eu posso questionar que a música do Brasil tá indo pro ralo, que só tem funk, que só tem baixaria, que só tem coisas inadequadas para as crianças, para os adolescentes, sendo que eu não influencio a minha cultura positivamente?
Ou seja, se eu for falar de alguém, eu tenho que fazer algo, eu tenho que entregar algo. Eu tenho que entregar algo para que as pessoas possam ver como uma referência. Eu não posso simplesmente ficar aqui como cristão de braços cruzados criticando a música secular e eu não faço nada para fazer a diferença. Então assim, eu tenho que ter realmente uma visão que os músicos eles podem ser missionários no campo da música também. Ou seja, claro, tem que ter uma pessoa preparada, com a base ali na palavra, tem que ter uma pessoa que realmente tem uma vida estabelecida ali no altar, para que ela possa ir lá e de repente lançar músicas que atinjam o coração desse povo. Mas só que isso é algo que é polêmico, porque tem muitas pessoas que não conseguem separar essa questão da música, na nossa visão. Ou faz música para Deus, ou faz música pro diabo. Tem isso, mas na verdade não é essa questão de Deus e diabo, é uma questão de atingir o coração das pessoas. E é muito complexo, mas na verdade se a gente parar para pensar, se torna simples. Se torna simples porque assim, a função da música, como a gente falou desde o começo, é o quê? Não é nos fazer sentir melhor? Não é... Então assim, não é só adorar a Deus. Desde os primórdios, a música ela foi utilizada com essas duas maneiras de adorar a Deus e fazer com que o homem se conecte com algo mais espiritual que esteja bem. Então, eu acho, na minha visão, hoje em dia, não vejo mais como polêmico, porque tem pessoas que falam assim, mas o fulano é cristão, toca na igreja, mas ele também toca fora, no bar, com banda secular, mas às vezes é o jeito que o cara tem de ganhar dinheiro. Então a gente tem que pontuar algumas coisas. O cara ele é professor de violão. Aí ele vai dar aula só para cristão. Ou seja, ele vai ganhar pouco dinheiro. Então assim, se ele dá aula de violão para todos os públicos, ele vai ganhar muito mais. Então a gente tem que entender, como eu falei desde no começo disso, que música ela é música. Nota musical é nota musical. Agora a mensagem que você carrega é diferente. Uma coisa é você tocar aqui, outra coisa é você fazer uma música e qual a intenção dela, que público você quer atingir, o que você quer levar através dessa mensagem. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento. Todas as vezes que eu componho uma música, eu tenho esse cuidado de escrever algo que eu estou vivendo e de cantar algo ali que eu estou vivendo. Não só simplesmente vou colocar uma melodia, uma letra bonita. Não é só para ser bonito. Tem que ser bonito? Tem. Mas tem que levar algo, uma mensagem que realmente seja verdadeira, genuína e que realmente vá mudar a vida de alguém. Muito legal, Rony. E são pontos, assim, de debate muito delicado, né? Porque realmente, às vezes, as pessoas, elas fazem esse diferenciamento só no campo da música, né? Porque a gente como profissional, a gente não pode fazer uma distinção, né? Eu vou atender uma pessoa que é cristã ou uma pessoa que não é cristão. E na música existe essa distinção que é muito grande e que realmente tem vários contextos, contextos bíblicos e contextos espirituais que a gente não precisa entrar, porque o debate realmente é muito rico, né? Mas eu acredito que tu trouxe, assim, um ponto que vai elucidar a percepção de muitas pessoas, né? Sobre certeza. Realmente o que é isso e se existe essa diferença, como tu falou, uma nota, um dó, ele sempre vai ser um dó, né? Sim, com certeza. Em uma música que vai adorar a Deus e em uma música que não vai. E realmente é a forma como a mensagem ela é passada, né? A forma como a mensagem ela é levada às pessoas. O ponto muito interessante que tu falou, Rony, é que realmente a nossa cultura, ela precisa realmente de novos músicos ou de uma nova geração que mude um pouco o panorama do que a gente entende que é música hoje no Brasil, né? Com certeza. Porque a gente veio de um berço musical muito rico, que era MPB, e hoje a gente vê que música praticamente se tornou só o que é comercial. Então todo mundo compõe o que vai vender, compõe o que a galera gosta de ouvir, compõe o que vai ficar bem no show, né? E é como tu falou, às vezes realmente talvez o que seja necessário é pessoas que, inconformadas com isso, tragam realmente mensagens, não que as pessoas precisem ouvir, não que as pessoas querem ouvir, mas mensagens que as pessoas precisem ouvir, né? Com certeza. Só falando um pouquinho mais sobre isso, tem coisas que acho que precisam ser faladas. A música ela é um reflexo da cultura.
E eu percebo que a tecnologia e várias outras questões estão fazendo a gente ser imediatista. Tipo, tu tá aqui no celular, tem tudo pronto, eu posso pedir um lanche por aqui, é tudo muito rápido, tudo muito prático. O que acontece? Até a nossa linguagem verbal tá se tornando prática demais. Antigamente, na época dos nossos pais, a gente falava assim, vamos à praia. Aí depois ficou, vamos pra praia. Aí, bora pra praia. Aí, ou seja, vai resumindo. Na música, a gente vê esse mesmo reflexo. Músicas repetitivas, com frases pequenas, aquela coisa assim, tipo, muito fácil assimilação, chiclete. Aí as notas ali padronizadas, com 3, 4 notinhas. Ou seja, isso que está acontecendo com a música é o reflexo do que está acontecendo com a sociedade. Tem muitas pessoas que são assim mais religiosas, que elas questionam, mas a gente não tem que ouvir música secular. Isso é uma polêmica, né? Não pode, é errado, é pecado e tal. Só que assim, essas mesmas pessoas que falam isso, elas gostam de assistir um filme, uma série, e sempre tem uma trilha sonora. E não é gospel? Tá entendendo? A maioria das séries não é, né? Todos que a gente assiste, né? Qual é a série que a gente assiste que é gospel? Só The Chosen, né? Mas aí o que acontece? Aí fica tipo assim, aí fica na minha cabeça. Não, peraí, mas o cara assistiu Titanic. Tem uma música lá da Celine Dion. Ela não é crente. Ou seja, ele tá ouvindo lá, chorou assistindo Titanic. E assim, arrepiou ali na cena do Jack com a Rose. Mas aí na hora ele fica, não pode ouvir música secular. Mas ele também ouviu. Só que aquela sutileza que a gente falou no começo, às vezes a música ela vai entrando, você nem percebe, ela vai te passando uma mensagem e você não vai percebendo. Ou seja, ele seleciona aquilo que ele acredita que é bom pros outros, mas pra ele não. Então, tipo assim, existe uma questão da religiosidade também envolvida na questão da música aí. Eu acredito que a gente tem que ter essa certa mente para entender que a música também, a gente não pode também marginalizar, criminalizar a música secular. Que tipo assim, agora tipo, toda a música é do diabo. Não é, porque a pessoa não consagrou aquilo pro diabo, ela não tá adorando o diabo. Então assim, ela fez uma música falando sobre amor. Ok, ela tá falando sobre amor. Então assim, é sobre isso. Agora, se realmente ela tiver falando uma mensagem que realmente não faz nem sentido eu estar ouvindo, aí tudo bem. É o ponto de vista que vai me prejudicar, vai me trazer memórias ruins. Tipo, uma música que me traz uma bad ali, eu não vou ficar ouvindo. Não faz bem pra minha mentalidade. Porém, eu tenho que ter esse entendimento que uma música que às vezes, de repente, acho que faz mal pra mim, não faz mal pra você. Algo tipo assim, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que alguém que você gostava muito, gostava de ouvir um sertanejo, um forró. E é uma pessoa que já foi pro céu. Aí o que acontece? Todas as vezes que você ouve aquela música, você tá na rua, passou, ouviu uma música ali. Aí você lembrou da pessoa. Aquilo te trouxe alegria, porque você lembrou dos momentos bons com aquela pessoa. Ou seja, aquela música que poderia ser prejudicial pra mim, pra você não é. Ela não tá te fazendo pecar, ela tá te fazendo lembrar de alguém que era especial pra você. Então assim, eu não posso também ser muito radical nesse sentido de achar que tudo que não é bom pra mim não vai ser bom pro outro. Não é bem assim. A gente tem que poldar, a gente tem que ter equilíbrio, a Bíblia diz que aquele que não come carne, não julgue que come. E o que come não julga o que não come. Ou seja, eu tenho que ter esse entendimento que às vezes as coisas convêm pra mim, mas não convêm pra você. Às vezes convém pra você e não convém pra mim. Então assim, um cristão mais maduro, ele vai ter esse entendimento, ele vai ter esse equilíbrio. Então assim, eu tenho que entender que nem tudo é pra mim e que nem tudo que é regra pra mim é pra todo mundo. Muito interessante, Rony. E Rony, entrando aqui no nosso bloco final, eu acredito que a gente trouxe muitos temas aqui relevantes, né? A gente tentou linkar a música com a saúde mental, com a saúde emocional, que foi por experiências próprias que tu viveu. E agora vamos trazer aqui para um lugar mais íntimo. Traz um pouquinho pra gente conhecer sobre o teu testemunho, sobre as coisas que tu viveu. Fica à vontade para falar aquilo que hoje tu pode expor, né? Porque às vezes tudo aquilo que a gente passa, às vezes a gente pode ser usado mais lá na frente como ferramenta de cura para as outras pessoas, Sim. né? Eu acredito que tu já levou o teu testemunho através da tua música, através da tua arte para muitas pessoas, e eu acredito que tu pode tocar muitas pessoas através desse episódio
com o teu testemunho, né? Fala um pouquinho pra gente o que tu viveu de forma assim mais direta, a tua experiência com Deus, a tua experiência com a ansiedade, com a depressão, com a música. Certo. Então, Rani, eu atualmente tenho 35 anos, né? E eu passei por muitas coisas. A questão da depressão, da ansiedade, se desenvolveu por conta de uma sucessão de acontecimentos na minha vida. O primeiro deles é que com 4 anos eu descobri que eu fui uma tentativa de aborto. E aí o que acontece? Nessa descoberta na infância, foi muito complicado, né? Eu já cresci com alguns problemas com meu pai por conta dessa situação, né? E aí eu fui tentando me desenvolver, mas ao mesmo tempo era muito complicado, tinha alguns problemas familiares com meus pais, e aí na escola também passei por bullying, por situações que eu já falei, né, no caso, e fui me desenvolvendo ali da melhor maneira possível, porém foi muito complexo essa minha adaptação, porque eu fiquei meio perdido na questão da identidade. Como eu tinha um pai, só que eu considerava ele ausente, ele trabalhava demais e era muito complicado ver ele, então assim, eu sentia muita falta de meu pai e isso me trouxe algumas consequências no sentido da identidade. Eu me senti meio perdido até que eu consegui me encontrar através da música. A gente falou sobre musicoterapia e eu trouxe isso para minha vida, mesmo sem saber do termo antes, né? E foi muito interessante porque a música ela me ajudou a me desenvolver como pessoa. E hoje eu entendo que a musicoterapia é uma coisa que a gente comentou antes, né? Ela tem duas coisas na musicoterapia. Ela pode ser receptiva e ela pode ser ativa. O que acontece? A diferença disso é que na música receptiva, na musicoterapia receptiva, a pessoa ela só ouve a música e aquilo faz bem para ela. E na ativa, ela é participante. Ela toca um instrumento, ela canta. Aí no meu caso, eu antes de passar pela depressão, eu era tipo um receptivo. A música ela me afetava positivamente, mas era só isso. Aí depois que eu comecei a desenvolver esse talento, eu comecei a fazer uma musicoterapia ativa. Ou seja, além de ouvir, eu participava e aquilo afetava outras pessoas. Que aí já se considera tipo uma terapia em grupo, vamos dizer assim. Tanto que no videoclipe eu fiz isso. Eu coloquei a gente ali, quem assistiu o clipe, quem não assistiu pode assistir. É muito interessante, o Runner participa. Como uma terapia em grupo e ali a gente num diálogo desenvolve a história, né? E é muito interessante. A música, ela me ajudou a ser quem eu sou hoje. Então assim, eu passei por muitas situações difíceis, depressão, ansiedade, porém hoje eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi, porque eu me tornei quem eu sou hoje devido às situações que eu passei. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria me tornado a pessoa, o homem, o ser humano que eu sou hoje e não teria a bagagem cultural que eu tenho e não poderia ajudar as pessoas que eu ajudo através da minha arte. Então, assim, hoje eu sou grato mesmo e é isso. Muito legal, Rony. E a gente quer agradecer. Se você chegou até aqui e gostou desse episódio, a gente quer te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar notificações, que a gente está sempre trazendo vídeos sobre comportamento, sobre psicologia, neurociência. Se você se interessa sobre esse tema, seja muito bem-vindo a se inscrever no nosso canal. E Rony, cara, eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Eu acredito que através da tua mensagem, pessoas foram tocadas, né? E a gente traz realmente essa conscientização que a gente precisa ter cuidados com a nossa vida emocional, com a nossa vida sentimental, né? E Rony, para quem chegou até aqui no nosso episódio, qual frase a pessoa vai deixar aqui nos comentários? Só para quem assistiu todo. Só para quem assistiu todo? Então a frase é: música é vida. Então é isso aí, música é vida. Se você chegou até aqui pra gente saber, né? Isso, que você assistiu o nosso episódio todo, você vai deixar aqui nos comentários, música é vida. Rony, meu amigo, quero te presentear aqui com uma lembrancinha. Obrigado. Você já faz parte da história aqui do nosso podcast. Fiquei muito feliz aí por ter aceitado esse convite. E Rony, pra gente finalizar,
Como é que as pessoas podem te achar? Quais são os trabalhos musicais que tu desenvolve hoje? Fala do teu canal do YouTube, fala do teu Instagram para quem quer te conhecer, se tu tem alguma banda agora. Certo, galera. Então, o meu Instagram é Rony, com Y, R-O-N-Y, Araújo, underline. Bem simples. Rony Araújo, underline. E aí tem o meu canal no YouTube também, que é a mesma coisa, Rony Araújo. E eu desenvolvi alguns trabalhos, né, solo, antes. E agora eu tô com uma banda chamada Nova Aurora. E aí também tem o Instagram da Nova Aurora, que é Nova Aurora Band. Somente isso. E é muito fácil de encontrar, a gente tá lançando músicas novas agora. Agora no final do ano a gente lançou uma música. A gente vai lançar uma música nova no começo do ano que vem, né? 2024 já vai começar. E a gente vai lançar 2 clipes novos também. A gente tá com um projeto aí de um EP. Serão lançadas 5 músicas e 2 clipes. Então quem quiser conhecer melhor o meu trabalho lá com a música, é só acompanhar nessas redes sociais. Show, muito bom, Rony. Então, gente, é isso aí. Sigam lá o Rony para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele. A banda dele também, Nova Aurora, estão lançando música. E eu já quero convidar vocês, quando lançar o EP, beleza, quero todo mundo aqui pra gente bater um papo sobre música, gravação, para vocês trazerem esse processo de como é que foi, se teve alguma coisa ali comportamental, emocional que vocês sentiram. E viu que teve, hein? Tem bastante história. Então a gente vai trazer a galera aqui pra gente falar sobre essas histórias. Rony, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer gravar contigo. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Continuem ligados aqui no nosso canal. Valeu! Até mais.